Oi, meus amigos e minhas amigas aqui do meu canal. Tudo bem com vocês, meus queridos? Como vai essa força, que nem diz os gaúchos, né? Até que enfim eu resolvi aparecer, né, gente? Fazia tempo que eu não gravava um vídeo aqui pra vocês. O último que eu fiz eu tinha prometido de contar pra vocês qual foi o clique que me tirou da organização das Testemunhas de Jeová, né? O vídeo hoje é esse, pra contar pra vocês qual foi o clique que fez eu acordar e sair de vez, né? Já quero agradecer os amigos que me acompanham aqui no canal, que me apoiam, que me mandam mensagens diariamente, falando: cadê você? Grava um vídeo! Eu tô aqui para contar para vocês qual foi esse clique que me fez me libertar da torre. Se eu tivesse que contar do início, sabe? Tudo assim com detalhes é quase que impossível, porque você tem que dividir em 10 vídeos para poder contar, né? Tudo que você passa lá dentro. Então, eu vou tentar resumir de que forma foi que aconteceu, né? Eu acho que cada um sai de lá de uma forma diferente, né? Então, é bom a gente contar, né, como acontece com a gente, porque de repente tem amigos que se identificam com a história, né? E eu só queria deixar bem claro para vocês que na época que eu saí da organização, eu não estava querendo sair, entende? Eu não tinha consciência que eu tinha que sair de lá. Eu não estava fazendo pesquisas para tentar achar um pretexto, sabe, para culpar a religião por alguma coisa. Não. Eu estava numa fase assim completamente perdida, sabe? Acho que essa é a palavra que expressa mais esse momento que eu vivi. É aquela fase assim que tu sai na rua e fica pensando, se perguntando o tempo todo por que que as coisas só dão errado, por que que essas coisas acontecem só contigo, sabe? Eu tava num período, inclusive eu tava num processo depressivo, né? Eu cheguei até a procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque eu achava que era a única forma de eu entender por que eu me sentia daquela forma, sabe? Eu tava triste, deprimida, eu fazia todo o esforço possível para estar presente nas reuniões, para participar dos congressos, das assembleias, para relatar durante o mês, sabe? Eu me dedicava tanto, só que eu não conseguia. Eu não conseguia chegar nas reuniões no horário que era, né, que devia chegar. Eu não conseguia relatar. Chegava final de semana, ou eu tava mal, com dor de estômago, porque tinha muito problema de gastrite, né? Gastrite nervosa. Eu tinha vômitos que não tinha explicação, assim. Eu passava mal mesmo, sabe? Desculpa a palavra falar aqui, mas é a realidade, assim. Eu tinha dores que eu não sabia explicar de onde vinha, sabe? Eu comecei a fazer tudo que é tipo de exame. Eu cheguei a fazer exame de coluna, porque eu fiquei com um problema de. Eu andava na rua assim. Sabe quando a coluna faz um C assim? Eu andava na rua assim, agachada, sabe? Tinha até irmãos que me viam na rua desse jeito. E era um problema de saúde que eu tinha que nem o médico achava, sabe? Eu fiz exame de coluna, fiz exame da cervical, tudo, né? Completo, assim, pra ver se eu tinha algum problema, né? Uma hérnia, não sei, alguma doença. E quando o médico falou pra mim, olha, moço, tua coluna é perfeita. Não tem nada de errado com a tua coluna, você não tem nenhum tipo de desgaste. Tudo certinho, assim, né, no lugarzinho. E essas dores intensas que tu tem, né? Porque eu tinha muita dor assim nessa região, né? Talvez quem tá me ouvindo aí, que tá no último grau de estresse, de esgotamento, talvez esteja passando por isso, porque eu lembro que nessa época eu falei pro médico que eu tinha muita dor aqui, né? A sensação de que tinha 200, 300 quilos em cima das minhas costas, né? Doía demais essa região da cervical. E depois de vários exames que eu fiz, né? Eu fiz braço, ombro, tudo. Ele chegou para mim, o médico, e falou assim: eu gostaria que tu me contasse um pouquinho da tua vida, como que é.
né, com o teu esposo, se você recentemente passou por algum problema grave na família, alguma tragédia, você perdeu alguém que você amava muito, tudo. Ele começou a fazer um monte de perguntas, sabe? Daí eu falei, bom, recentemente eu não perdi ninguém, né? Mas eu tenho uma menina de 3 aninhos, pode ser que eu tenha tido algum problema na pós-parto, né? Um tipo de uma depressão pós-parto, porque eu tive problema, né, na minha gestação, minha menininha nasceu prematura. Eu tive né, uma infinidade de problemas na minha gestação. Então eu comecei a achar que era isso, né? Que estava desenvolvendo uma depressão pós-parto. Aí ele disse: pode ser que seja, né? Mas eu ainda acho que é estresse. Você tá no último grau do estresse, que é o estresse agudo que a gente chama, né? Que aí um problema emocional não tratado, que você não cuidou, não se tratou, não buscou saber o que era, acabou virando um problema físico. E quando você não trata o seu emocional, ele falou, né? Você começa a sentir dor em tudo que é lugar. Sem explicação. Dói tudo. Dói até o dedão do pé, ele falou. Então eu acho que você não tem problema físico. Teu problema é emocional. Você tá carregando uma carga muito grande. Talvez seria bom você ver o seu emprego, se tem algum problema no seu trabalho, trocar o emprego, né? Conversar com seu esposo. Eu acho que você tá muito atarefada, né? Ele falou. E eu fui para casa pensativa, né? Então aí eu fui procurar mesmo um psicólogo, um psiquiatra para saber exatamente o que estava acontecendo comigo, porque eu não tinha resposta. Meus exames davam tudo ok, né? Tudo bem. E os irmãos já começavam a me ver de uma maneira diferente, porque eu tava com dor, eu chegava no salão do reino assim, sentava na cadeira, não conseguia nem sentar na cadeira. Eu tava sempre dura assim, né? Tudo assim, os meus músculos, né, atrofiados do sistema nervoso, né? Só que eu só fui saber depois que era um problema do sistema nervoso. E aí já tinha alguns irmãos falando assim pra mim que era provavelmente um problema espiritual que eu tava passando, né? Alguma coisa que eu tinha dentro da minha casa, amigos que eu tinha levado para dentro da minha casa. Com certeza era espiritual, porque se meus exames não mostravam nada, né? E eu muitas vezes faltava as reuniões por conta das minhas dores, eu tinha muito enjoo, mal-estar, ficava ruim, faltava trabalho, né? Botava testado direto, não conseguia achar. Aí o médico me receitou antidepressivo, eu fiquei 4 meses fazendo tratamento e o médico disse assim para mim: você vai tomar os remédios bem direitinho, se você fizer bem certinho como eu tô te receitando, você não precisa ficar dependente dos remédios, né? Você faz esse descanso, nessa pausa, né, do trabalho, da atividade doméstica, né? Vê alguém que pode cuidar da tua menina, fala com o teu esposo para te ajudar no serviço doméstico, né? Toma os remédios e dorme, descansa. O que tu precisa fazer é dormir, é descansar. Então, foi bem nessa fase que eu tive o clique a respeito da organização, porque eu não, em nenhum momento eu achei que era a minha religião que estava dando essa sobrecarga sobre mim. Em nenhum momento. Muito pelo contrário. Eu me culpava porque eu trabalhava demais, né? Porque eu trabalho com faxina, né? Eu sou diarista. E eu morava na praia e eu limpava condomínio. Então eu limpava, assim, condomínios, né? Muito grandes, garagem muito grande, elevador, né? Eu cansava muito mesmo no meu emprego. Então eu botava sempre a culpa no meu trabalho, porque eu trabalhava demais, né? Chegava atrasado nas reuniões porque não conseguia sair no horário certo do trabalho. Chegava em casa, tinha 10, 15 minutos só pra eu tomar banho, dar banho na minha menina e vestir ela de qualquer jeito. Tudo eu fazia sempre correndo, né? Ia pra reunião correndo, sentia muito cansaço durante a reunião. Aí minha menininha tinha 3 anos nessa época, eu tinha que ficar a reunião inteira com ela no colo. Ela dormia a reunião toda, porque ela ficava na escolinha durante o dia, daí na reunião ela dormia. E eu não aguentava o cansaço dos meus braços, de ficar segurando, sabe? Daí nenhum irmão oferecia de segurar ela. E porque eu sempre fui sozinha, né? Meu marido ia nas reuniões só de vez em quando, né? Porque ele trabalhava à noite, então quando ele tinha folga, ele me acompanhava nas reuniões, porque ele estudava Bíblia com a Testemunha de Jeová, mas ele trabalhava à noite, então eu ia sozinha, né, para as reuniões e voltava. E aquele esgotamento começou a tomar conta da minha vida, né? Mas eu não, nenhum momento tu vê como a gente vive uma hipnose dentro dessa organização, né?
nenhum momento me passou na cabeça que era a minha religião que estava me consumindo aos poucos, sabe? E aí, era um sábado. Agora eu vou chegar na parte que eu falei que eu ia contar pra vocês. Era um sábado, eu tava lavando a louça, umas 2 horas da tarde, mais ou menos. O meu marido tinha ido trabalhar durante o dia, porque ele foi cobrir a folga de um colega de trabalho dele, né? Ele trabalhava à noite. Mas nesse sábado ele foi durante o dia para cobrir a folga de um amigo. E eu fiquei sozinha em casa, porque a minha menina, todos os sábados, a minha irmã pegava ela na minha casa de manhã, ela era pequenininha, né? Levava para casa dela, passava o sábado com a minha menina, quando eu precisava trabalhar, e eu pegava ela na reunião sábado à noite. Aí eu encontrava com ela, né, na reunião sábado à noite, trazia minha menina para casa de volta. E assim era todos os sábados, né? E nesse sábado, minha irmã então veio buscar, né? A minha menina levou para lá. Eu fui pro trabalho de manhã, porque no sábado eu trabalhava só de manhã, né? E voltei para casa. Aí eu almocei, fui lavar a louça, cheia de dor, como sempre, né? Que eu não conseguia nem fazer coisas bem simples, como estender roupa, né? Essas coisas, limpar fogão, lavar louça, eu não conseguia, eu tinha dor em todo o corpo. Aí eu tinha o costume de colocar os cânticos, né, do Salão do Reino para ouvir. Aí colocava lá os cânticos, deixava rodando, né? E tinha um cântico especial que eu gostava muito. Quando ele tocava, eu botava repetir de novo, né? Aí eu parei de lavar a louça, olhei a tela do computador assim, quando eu fui clicar para ele rodar de novo o cântico, logo abaixo desse vídeo do cântico tinha um vídeo do Osmanito Torres. Meu querido Osmanito Torres, né? Que eu não me canso de agradecer ele até hoje em mensagens, de todas as formas que eu puder agradecer ele, que ele foi a chave para mim, o clique, né? Para mim despertar. Porque eu olhei aquele vídeo, aquela foto daquela pirâmide escrito Illuminati, logo em cima Testemunhas de Jeová, Illuminati, né? A foto da pirâmide chamou muita atenção. E eu me despertou uma curiosidade. Aí eu cliquei em cima para olhar do que se tratava, mas na minha mente veio assim, ó. Mais uma mentira dos apóstolos, né? Meu Deus, como esse povo força, né? Eu pensei, meu Deus, eles inventam cada coisa lá, né? Do EPA, como diz, né? Aí eu entrei para olhar só porque eu queria eu mesmo me convencer de que aquilo ali era uma mentira. Imagina o que tinha a ver esse Jeová com pirâmide. Nunca, jamais, porque eles sempre condenaram esse tipo de símbolo, né? Pagãos. Então eu cliquei para assistir, né? Eu comecei a assisti até o final. Mas logo no começo, que começou a rodar, que ele começou a falar, né? Que existia um salão de assembleia da Testemunha de Jeová com o símbolo do olho de Horus, e que era mesmo um salão de assembleia da Testemunha de Jeová, eu queria assistir até o final, porque eu queria ver se aquilo era real mesmo, né? Se era só uma mentira mesmo. E aí, então, ele deixou o mapa, né? O link do mapa para você acessar até hoje, tá lá, quem quiser acompanhar esse vídeo dos Manito Torres, Testemunhas de Jeová Illuminati, é uma pergunta, né? E lá ele deixou o link do Google, né, do Google Maps para você acessar e até esse endereço do Salão de Assembleias, né? Na Dinamarca, né? Sede das Testemunhas de Jeová na Dinamarca. Silkeborg, eu acho que é o nome, né, da cidade em inglês, eu não sei pronunciar direito. E até, inclusive, hoje já não pertence mais a Testemunhas de Jeová, né? Mas na época que eu que eu descobri esse vídeo do Osmanito, eu fiz um print. Porque eu queria uma prova, né, daquele momento ali que, né, eu precisava desse papel na mão para depois mostrar para alguém se realmente era aquilo. Eu queria averiguar, né? Eu queria questionar, eu ia perguntar, mas como assim, né? Então eu precisava do papel impresso, né? Aí eu fiz um print, tem até a data, né? 7 de maio de 2018. 7 de maio de 2018 que eu descobri esse vídeo. E eu me dissociei um ano depois ainda, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu assisti esse vídeo, a primeira
pessoa que eu entrei em contato foi a minha irmã, né? Que é uma pessoa assim, era a pessoa mais próxima de mim, a pessoa mais querida que eu tinha, né? Que eu tinha intimidade. E como o marido dela foi ancião há muitos anos, então ela saberia me responder, né? O que eu precisava saber. Então eu logo mandei mensagem para ela para saber se ela tinha, né, ouvido falar, se ela já tinha visto algo parecido na internet. Daí ela disse que não, que ela nunca tinha visto, nunca ouviu falar que tinha um salão de assembleias num país e tal, que tinha uma pirâmide de ouros, né? Aí ela disse assim, mas tu chegou a acessar o Google Maps para ver se esse salão de assembleia realmente pertence às Testemunhas de Jeová? Daí eu falei, sim, falei para ela que eu tinha acessado, sim, o Google Maps. E ela ainda disse assim para mim, olha, Nice, eu não confio em nenhum site que não seja JW e também não confio no Google Maps. Pode ser eles forjaram isso, né? Eles inventaram isso, eles fizeram, né, uma montagem, sei lá. E daí eu pensei assim, não, mas o Google Maps não tem como fazer uma montagem. Eu até falei com meu marido, né? Ele disse que era impossível, né? Se tava escrito ali Salão do Reino da Testemunha de Jeová, é porque pertencia a Testemunha de Jeová. Aí eu tive uma ideia de acessar, de tentar acessar esse endereço pelo JW mesmo, né? Porque já que a minha irmã não confiava no Google Maps, eu pensei, vou acessar pelo JW, porque eu também queria me convencer daquilo, né? Também não tinha certeza. Aí eu entrei no JW, digitei lá Dinamarca, salão de assembleias, foi na hora, sabe? Um pouco eu tive dificuldade, assim, os primeiros acessos dava erro, não procurava, mas eu não desisti. Eu não desisti. Depois até achei um vídeo também do Wagner Raposo também, que ele também fala, ele também tem lá, explica direitinho como você procurar, né, esse salão de assembleias lá. E aí eu consegui acessar pelo site JW. E eu só acreditei no vídeo do Osmanito Torres porque eu acessei pelo site JW. Aí eu tive certeza daquilo que eu estava vendo diante dos meus olhos. Porque eu pensei assim, como uma pirâmide, como algo esotérico, sendo que a religião da Testemunha de Jeová condena isso assim, meu Deus do céu. E aí o meu marido, teve uma época que ele era solteiro, que ele estudou sobre a maçonaria. Ele tinha curiosidade de saber algumas coisas sobre a maçonaria. Ele tinha um amigo que estava se formando para ser maçom, estudando para ser maçom, né? Aí ele mandou uma mensagem para esse amigo dele, mandou essa foto aqui, né? Mandou essa foto e pediu para o amigo dele assim, que o amigo dele estava estudando maçonaria, né? Você pode confirmar para mim se esse triângulo aqui é o olho de Horus mesmo ou não, ou pode ser que não, é só uma coincidência. Aí um amigo dele respondeu na hora falando que podia ser talvez uma pirâmide delta, né? Que eu também não sei o que é. Mas ele falou assim, mas independente se é delta ou outra pirâmide, é sim uma pirâmide com olho de Horus, pelo que eu vejo. O amigo dele confirmou, né? E aí foi o que caiu o meu chão, sabe? Caiu o meu chão, porque não, eu na hora eu fiquei tão apavorada com aquilo. Eu me tremia toda, né? Eu saí na rua, bem fora da casinha, assim, pensando que o meu espírito gritava de ódio, uma revolta tão grande. Veio um ódio, veio um furacão de ódio no meu coração, mas assim, uma raiva, sabe? Não da Testemunha de Jeová, imagina, até hoje eu não tenho raiva da Testemunha de Jeová. A raiva que eu tinha era dessa liderança, né? Desse pessoal que lidera a organização da Testemunha de Jeová, porque eu sabia que era lá o foco das coisas, dos problemas, da gravidade, das coisas erradas, tá lá dentro dessa associação Torre de Vigia, vem de lá, né? Aí depois eu fui pesquisar a história da pirâmide e eu vi que realmente quem arquitetou o Salão de Assembleias da Dinamarca foi, né, o engenheiro que fez, era uma Testemunha de Jeová, né, que criou esse desenho.
Então, a minha irmã depois mandou uma mensagem falando que era pra mim mandar, tentar conversar com os anciãos, sabe? Ela disse, manda uma mensagem pro ancião, que ele tem, ela me indicou um ancião que ela era bem querido, né, na congregação. Ela disse, manda para ele vai saber te explicar, né, porque eu não posso te ajudar, eu não entendo disso, nunca vi, e eu sugiro que tu procure a ajuda dele. Mas ela já sabia que eu tinha mexido em alguma coisa. Ela pensou assim, ela foi pesquisar a coisa da apostasia, né? Só que na hora ela não me falou, né? Ela só disse assim, Anice, procura ajuda de um ancião. Ela lavou as mãos dela, né? Aí eu mandei uma mensagem pro ancião, mandei fotos, peguei o e-mail dele, mandei pro e-mail e falei. Aí ele disse assim, olha, até ele respondeu na mensagem, né, no WhatsApp, ele disse, olha, me parece ser mesmo uma pirâmide, ele disse, né, mas isso não me afeta em nada, isso não muda nada para mim, se é ou se não é, né, pode ser apenas uma coincidência, ele falou, né. E daí ele disse, eu sugiro que a irmã mande uma carta para a Associação Torre de Vigia para se informar a respeito disso, porque daí ele também, ó, lavou as mãos, né? Porque ele sabia que ia mexer com um assunto sério, né? E aí foi o que eu fiz, peguei e escrevi uma carta para a Associação Torre de Vigia, explicando isso tudo aqui, outras coisas também que eu achei lá sobre esses símbolos, né? Que tem pirâmide em vários outros lugares, até em Salão do Reino, da Cecília Joá, tem pirâmides. E aí eu pensei assim, até que a Associação Torre de Vigia não me responder a respeito disso aqui, que até então era condenável, né? Para eles sempre condenaram esse tipo de símbolo, eu não vou ir nas reuniões. Eu não vou mais. Eu não boto mais meu pé lá até que eles não me provem que isso aqui é mentira. E foi o que aconteceu. Naquele sábado à noite que eu descobri isso tudo aqui, ó, eu fui no salão ainda na reunião, naquele sábado à noite, porque eu tinha que pegar a minha menina. Porque a minha menina estava lá com a minha irmã. E eu precisava buscar ela, né? Era o combinado que ela ficava lá até a hora da reunião e eu pensei, então hoje eu vou ir porque eu tenho que buscar a minha menina. Mas é a última vez, até que eles não me responderem. E aí eu fui na reunião, foi a pior reunião da minha vida, porque eu nem lembro como eu cheguei, como eu saí dentro do Salão do Reino, não lembro. Porque eu tava tão fora de mim, assim. Meu Deus. Que a gente se sente traído, sabe? É uma sensação de traição que não tem explicação. E aí eu não fui mais, né, no salão. E aí então começou aquele processo de os anciãos ficar me procurando, né, e tal, e querendo fazer visita de pastoreio. Enfim, aí já é outra história, né, que eu posso estar contando outro dia em outro vídeo como foi esse processo, mas eu evitei bastante, eu não quis visita de pastoreio porque eu queria a resposta da Associação Torre de Vigia, eu queria que eles me respondessem, que eles, né, eu queria a resposta diretamente deles, eu não queria nem a opinião dos anciãos, porque o ancião já tinha me dito por mensagem que não afetava ele em nada, então, né, e eu tive que esperar essa resposta da Associação Torre de Vigia por 6 meses. 6 meses eu fiquei sem resposta da associação. Eu fiquei sem ir nas reuniões, eu não fiz mais pregação, eu não entreguei mais relatório, nada. As pessoas perguntavam de mim, aí eu fui fazer meu tratamento, né? Que eu recebi um tratamento para depressão e eu fui me cuidar. E aí eu pensei, bom, ótimo que agora eu vou dar esse tempo. Era tudo que eu precisava. O médico tinha acabado de me falar. Dá uma pausa, né, no trabalho, dá uma pausa. Eu pensei, nossa, isso que maravilha que aconteceu isso na minha vida. Agora eu vou dar uma pausa da religião, vou dar uma pausa do trabalho, da casa e vou relaxar, né? E aí foi que eu entrei no processo, assim, de sentir que o meu espírito tava ficando mais em paz, sabe? Eu percebi que eu comecei a ficar mais calma, eu já não era mais tão estressada, tanto que o médico deu tratamento para mim para depressão para 4 meses, eu tomei acho que 40 dias, 45 dias e parei de tomar porque eu não tinha mais
necessidade de tomar. Apesar de eu ter essa incomodação toda que eu fiquei esperando a resposta da Associação Torre de Vigia, eu ainda conseguia, sabe, ficar mais calma, porque eu pensava assim, meu, aí que eu comecei a raciocinar, mas será que então que é isso que tá me. Lá, né, os irmãos mesmo no Salão do Reino falavam que o meu problema era espiritual, que eu tinha alguma coisa dentro de casa, e eu pensei assim, ah, é mesmo. Pode ser que seja espiritual mesmo, mas daí é o contrário, né? Aí é essa religião que tá me fazendo mal. É esses ensinos, essas coisas que eles não falam pra gente, que eles escondem da gente, que tá me fazendo mal. Então, esse foi a situação que aconteceu, né? O clique que eu tive. E aí, depois disso, foi um efeito dominó, né? Porque aí eu fui pesquisar outras coisas que eu nunca tinha pesquisado na minha vida. Aí sim, aí eu queria ir atrás de outros assuntos, outras coisas, e daí foi virando uma bola de neve. Eu achei outros canais, né, de STJs que falam sobre outras coisas, e aí ninguém me parou mais, não.